Nesta terceira aula da sexta semana, nós vamos continuar a ver as regras de derivação. A sexta regra é a derivada da função composta, que é quando eu tenho uma função y que é igual a um g de u, onde esse u, é uma função que depende da variável x. Então, eu teria um y que é igual a g de f de x. E se as derivadas de y em relação à variável u e de u em relação à variável x existem, então a derivada dessa função composta ela vai ser dada da seguinte forma. A derivada de y é a derivada de g com relação a f de x, vezes a derivada de f com relação a x. Que nós podemos fazer uma mudança de variável aqui, onde esse f de x eu vou falar que ele é uma função u, então esse u é igual a f de x, para ficar mais fácil de calcular a derivada. Então, vou calcular a derivada de g em relação a essa variável u, que seria essa primeira parte, vezes a derivada de f com relação à variável x. Então, eu posso reescrever essa derivada aqui como derivada de g em relação a u, vezes a derivada de f com relação a x. Ou ainda, derivada de y com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Então, fiz uma mudança de variável, onde tinha x, eu coloquei u. Então, essa função y, ela é um g de u, e a função u é um f de x. Então, posso calcular a derivada dessa função y com relação a u e dessa função u com relação a x. Bom, essa regra, ela pode ser comparada também lá com a regra número 7 da tabela. Embora a gente já usou ela em outra situação, mas ela pode ser usada para um caso bem mais geral do que aquele caso que a gente usou anteriormente, onde a minha função geralmente era, a minha função u, era o x. Então ela pode ser usada de forma bem mais ampla do que aquilo, tanto é que ela recebe até um nome especial, que é a derivada da função composta ou regra da cadeia. Então, essa regra é uma das regras mais importantes aqui de derivadas. Muito importante entender bem como usar essa regra, porque é ela que vai nos permitir calcular a maior parte das derivadas. Então, nesse caso aqui, para a gente entender essa função, eu poderia pegar esse f de x, que é igual a raiz de x mais 1, e falar que a minha função u é x mais 1. E a função f de u seria raiz quadrada de u, que é ainda, u elevado a meio. Então, para calcular a derivada dessa função usando a regra da cadeia, eu teria que f' de x é igual a derivada de y com relação a u, que no caso aqui é a derivada de f de u com relação a u. Derivada disso aqui é o quê? Seria meio vezes u elevado a meio menos 1. Vezes u elevado a meio menos 1 é menos meio. Vezes a derivada de u com relação a x. Então, a derivada disso aqui com relação a x é, no caso aqui a minha função é x mais 1, a derivada disso com relação a x vai ser 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que meio vezes. Aqui no caso, eu posso já passar esse u elevado a menos meio para o denominador, vai ficar u elevado a meio, que é igual a 1 sobre 2 raiz de u. Bom, isso aqui é igual a 1 sobre 2 raiz de x mais 1. Então, essa aqui é a minha resposta. Nesse outro caso aqui, usando novamente a regra da cadeia, eu teria aqui que isso aqui é que o u é 3x e o f de u
vai ser raiz de u. Bom, mas raiz de u é u elevado a meio. Então, a derivada disso aqui vai ser quem? F' de u, que é igual a derivada de f com relação a u. Então, isso aqui vai ser meio u elevado a menos meio, vezes a derivada de u com relação a x, vezes 3. Derivada de 3x é 3. Então, isso aqui é igual a 3 sobre... Como aqui o u está elevado a menos meio, eu vou passar ele para o denominador, vai ficar 2u elevado a meio, que é igual... Como aqui é u elevado a meio, posso escrever como raiz, né? Então, vai ficar 3 sobre 2 raiz de u. Mas o u é quem? O u a gente viu que é 3x. Então, isso aqui é igual a 3 sobre 2 raiz de 3x. E essa aqui é a minha resposta. Bom, vocês podem conferir essas respostas com as respostas lá da lista de exercício, que essas duas questões também são da lista de exercício 5, né? E vocês vão ver que isso aqui vai dar o mesmo resultado. Então, observem que eu fiz o quê? Fiz uma mudança de variável, peguei a função que está aqui dentro da raiz e chamei ela de u, e fiz a derivada da primeira função com relação a u e multipliquei pela derivada de u com relação a x. E desenvolvi isso. No final, né, eu obtenho uma resposta com relação à variável u, então eu preciso voltar ela para a variável x. Então, aqui da mesma forma, chamei o 3x de u, e ficou então que f de u é igual a raiz de u. Então, calculei a derivada de f de u, calculei a derivada de u, multipliquei os resultados, no final eu pego e volto para a variável x. Então, ficando essa resposta. Se eu quisesse resolver essa mesma questão utilizando essa forma daqui, como que seria, né? Eu vou entender já que o valor que está dentro da raiz já é o meu u, então aqui eu teria, né, que essa função é a mesma coisa que x mais 1 elevado a meio, e a derivada disso aqui vai ser o quê? F' vai ser... Então, aplicando a fórmula, eu desço o expoente para antes da função, como o expoente aqui é meio, então eu desço meio, vezes a minha função x mais 1 elevado a meio menos 1. Então vai dar menos meio. Vezes a derivada do u, a derivada do que está aqui embaixo. Ó. Derivada do u, derivada de x mais 1 é 1. Então isso aqui é igual a 1 de 1 vezes 1 sobre 2x mais 1 elevado a meio, que eu passei aqui para o denominador, para o expoente meio ficar positivo. Então aqui é igual a 1 sobre, como ali o expoente é meio, então posso transformar isso na raiz, vai ficar raiz de x mais 1. Então 2 vezes raiz de x mais 1, que é a mesma resposta anterior, né? E que é também a mesma resposta lá da lista de exercício de vocês. Nesse caso daqui, eu posso reescrever a minha função como 3x elevado a meio. Então, isso aqui vai ficar a derivada de f de x igual, aplicando a mesma regra aqui, né? Essa regra daqui. Eu desço o expoente para antes da função, então vai ficar meio, vezes a função elevada ao expoente menos 1, então 3x elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada de 3x, que é 3. Então isso aqui é igual a 3 de 3 vezes 1 sobre 2 vezes 3x elevado a meio.
que eu voltei aqui para o denominador, que eu passei para o denominador para ficar positivo. Então isso aqui é igual a 3 sobre 2 raiz quadrada de 3x. Então vamos ver aqui agora mais alguns exemplos usando essa regra. No caso aqui, eu teria que a minha função é x mais 1 e que o alfa é 5. Se eu quiser continuar utilizando aquela forma que eu fiz, em que eu substituo x mais 1 por u e calculo a derivada de f de u em relação a u vezes a derivada de u com relação a x, eu posso continuar. Mas essa forma aqui, eu considero que ela seja mais rápida, porque você não precisa estar fazendo aquela mudança de variável. Então, aqui nesse caso, a derivada da minha função, ela vai ser quem? Vai ser descer o expoente para antes da função, então desço 5 para antes da função, vezes a minha própria função, repito ela, né? X mais 1, elevado ao expoente alfa menos 1. 5 menos 1 é 4, vezes a derivada do u. A derivada de x mais 1 é 1. Então, reescrevendo isso aqui apenas para sumir com esse 1, então isso aqui é igual a 5, que multiplica x mais 1 elevado à quarta. Então essa aqui é a minha resposta. Bom, nesse outro exemplo aqui, eu tenho o seguinte. A derivada da minha função vai ser 7, que multiplica. Desci o 7 para antes da minha função, né? Então eu repito agora a função x ao quadrado mais 5x mais 2, que é esse u aqui da base, elevado a 7 menos 1, que é 6, vezes a derivada do u. A derivada do u é 2x, aqui eu esqueci do x, né? 2x mais 5. A derivada de 2 é 0, não preciso nem colocar. Então, nesse caso aqui, essa é a minha resposta. Observar que isso aqui não precisa desenvolver, porque isso vai dar algo muito grande. Pode deixar dessa forma mesmo. Essa função daqui de baixo, para calcular a derivada dela, como está a raiz, eu vou escrever na forma de um expoente fracionário, né? Para ficar mais fácil de visualizar quem é isso. Então, isso aqui vai ficar 6x ao quadrado mais 7x mais 2 elevado a 1/3. Então, a derivada aqui vai ser 1/3, que multiplica 6x ao quadrado mais 7x mais 2 elevado a 1/3 menos 1. Isso vai dar menos 2/3. Vezes a derivada do que está ali dentro, derivada do u. Derivada de 6x ao quadrado, 12x. A derivada de 7x, 7. Mais derivada de 2, que é 0. Então aqui nesse caso, como eu tenho um expoente negativo, eu vou passar isso para o denominador, que vai se transformar posteriormente numa raiz, né? Então vai ficar igual a 1 vezes 12x mais 7, eu posso deixar isso já multiplicado no numerador. Então, 12x mais 7 sobre 3, que multiplica 6x ao quadrado mais 7x mais 2, elevado a 2/3. Passei para o denominador, ficou positivo. Que é igual a 12x mais 7 sobre 3 raiz cúbica de tudo aquilo ali ao quadrado. Então, de 6x ao quadrado mais 7x mais 2, tudo isso ao quadrado. Lembrando, né, que o que está no expoente aqui continua como expoente do que está aqui na base,
e o denominador ele passa como o índice da raiz. Então, nesse caso aqui, essa é a minha resposta. Uma outra regra de derivação trata da derivada da função inversa. Para esse caso, vamos considerar uma função y igual a f de x que seja bijetora no intervalo i que pertence aos reais. Então, a gente está falando de função que seja bijetora, né, pelo menos ali no intervalo i que eu estou estudando ela. E que seja derivável também nesse intervalo. Então, considerando aqui a função y igual a f de x, considerando que ela seja bijetora, então nós podemos escrever ela da forma x, que é igual a f a menos 1 de y. Nesse caso aqui, né, eu estou pegando a inversa, mas ao invés de substituir o x pelo y e o y pelo x, como a gente havia feito lá nas primeiras aulas, nesse caso aqui eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou, ao invés de fazer aquela mudança lá, né, eu vou isolar o x. Então eu vou ter que o x é igual a f a menos 1 de y. E nessas condições, né, nós vamos ter que a derivada de x é igual a 1 sobre a derivada de y. Ou, equivalentemente, que a derivada de y é igual a 1 sobre a derivada de x. E nesse caso, né, a gente pode concluir que a derivada da função inversa é igual ao inverso da derivada da função. Bom, vamos ver um exemplo em que isso acontece, né, resolver a derivada utilizando a sua inversa. Nós temos aqui, por exemplo, essa função y igual a raiz de x com o x maior do que zero, para que ele admita raiz e com isso, né, esteja definida no conjunto dos reais. Nós temos que para x maior do que zero, essa função ela vai ser bijetora e, portanto, eu posso aplicar essa regra de derivação. Então, nesse caso aqui, se eu tenho y igual a raiz de x, isolando o x nessa equação, eu vou ter que x é igual a y ao quadrado. Então, aqui agora que eu já tenho a inversa da minha função, eu vou calcular a derivada dela. Eu vou fazer x' igual, no caso aqui eu vou derivar a função x em relação à variável y. Derivada aqui de y ao quadrado é 2y. E agora, usando a regra lá de derivação da função inversa, eu tenho que y' é igual a 1 sobre x'. Bom, mas quem é x'? X' é esse 2y aqui, ó. Então isso aqui vai ser, na verdade, 1 sobre 2y. Bom, mas eu estou derivando o y aqui, né? Então a resposta tem que estar em função de x. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y e vou substituir por raiz de x, que era o y lá do início da minha função. Então isso aqui é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente fez a derivada dessa função utilizando a sua inversa. Então, calcular, se eu pegasse essa função aqui, transformasse em y igual a x elevado a meio, e calcular a derivada normalmente, igual a gente fazia anteriormente, eu vou chegar nesse mesmo resultado. Mas observe que a gente não usou isso aqui em momento algum, né? Eu calculei uma derivada que tinha aqui uma raiz, sem precisar usar essa raiz. Eu usei a inversa dessa função. Tomar sempre cuidado, né, que eu só posso utilizar essa técnica caso a minha função seja bijetora. E embora eu tenha essa técnica também, né, não quer dizer que sempre eu vou usar ela. Ela é mais um artifício para ser usado quando for difícil calcular a derivada utilizando uma outra técnica. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho agora a função y igual a 4x menos 3, isolando o x aqui nessa função, eu vou ter que 4x é igual a y mais 3. Então, o x é igual a y mais 3 sobre 4. Agora, calculando a derivada disso aqui. Bom, antes disso, na verdade, eu posso, para ficar mais fácil de calcular a derivada, eu vou falar ainda que isso aqui é y sobre 4 mais 3 sobre 4. Então, calculando a derivada de x, então x' é igual a derivada de y sobre 4 com relação a y vai ser
1 sobre 4. E a derivada de 3/4 com relação a y, como é uma constante, então isso é igual a zero. Então o resultado da derivada de x é 1/4. Aplicando a fórmula da derivada inversa, eu vou ter que isso aqui é y', que é igual a 1 sobre x'. Bom, mas quem é x'? É 1 sobre 4. Então eu vou ter que isso é 1 sobre 1 sobre 4. Bom, aqui eu tenho uma divisão de fração, preciso simplificar isso. Eu vou entender que a primeira fração é 1 sobre 1 e a segunda é 1 sobre 4. Então, fazendo a divisão de fração, eu repito a primeira fração, vai ficar 1 sobre 1, multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 4 sobre 1. Então, 4 vezes 1 é 4, e 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui é igual a 4. Então, a derivada da minha função, novamente, né, eu tinha aqui que a minha função era uma função bijetora, então eu podia aplicar essa técnica, e eu calculei a derivada dela utilizando a inversa dessa função. A inversa, que é essa função aqui, né? Então, ao calcular essa derivada, observem que dá o mesmo resultado que se eu tivesse pegado essa função aqui inicial e calculado a derivada normalmente. Se eu fosse calcular a derivada disso aqui, ó, já dava para calcular direto, né? Derivada de 4x é 4, derivada de menos 3 é 0. Então, eu tenho aqui que o resultado obtido, nesse caso, também é o mesmo, como deveria ser. E um último exemplo, vamos considerar aqui a função y igual a x ao cubo. Então, y igual a x ao cubo. Isolando o x nessa função, eu vou ter que x é igual a raiz cúbica de y. Bom, que pode ser escrito como x igual a y elevado a 1/3. Calculando agora a derivada de x, então eu tenho que x é igual, a derivada de x é igual a 1/3 vezes o y elevado a 1/3 menos 1, então menos 2/3. Isso aqui é igual a 1 sobre 3 y elevado a 2/3. Bom, mas y elevado a 2/3, eu posso escrever isso como uma raiz, né? Então vai ficar 3 raiz cúbica de y ao quadrado. Então, como eu tenho lá da minha regrinha, da fórmula lá que y' é igual a 1 sobre x', então isso aqui é igual a 1 sobre 1 sobre 3 raiz cúbica de y ao quadrado. Bom, aqui novamente eu tenho uma divisão de fração, posso entender a primeira fração como sendo 1 sobre 1. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 vezes 3 raiz cúbica de y ao quadrado sobre 1. Multiplicando aqui, né, isso vai ficar 3 raiz cúbica. Aqui eu já posso substituir esse y por x ao cubo. Então vai ficar x ao cubo elevado ao quadrado sobre 1 vezes 1, que é 1. Então, essa fração eu não preciso mais escrever ela, porque o denominador é 1. E no que eu tenho ali em cima, eu tenho aqui, ó, x ao cubo ao quadrado. Como eu tenho uma potência de potência, eu posso inverter a posição dessas potências, isso ali é um produto, né? Vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 é a mesma coisa. Então isso aqui vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado elevado ao cubo. Bom, como eu tenho a raiz cúbica de algo que está elevado ao cubo, então posso simplificar essa raiz com esse cubo, sobrou x ao quadrado, então isso aqui vai ficar 3x ao quadrado, que se vocês observarem é a mesma derivada aqui de x ao cubo, né?
como deveria ser. Então, observem que sempre que a minha função admitir inversa, ou seja, que ela for bijetora, eu posso calcular a derivada dessa função utilizando essa regra. Só que nem sempre é a melhor forma. Aqui, por exemplo, eu teria uma derivada que seria muito simples, né, que se transformou em algo bastante longo. A mesma coisa aconteceu aqui, a derivada era muito simples. Por outro lado, aqui talvez já seja até interessante, você tinha uma raiz inicialmente, né, que daria um pouco mais de trabalho para calcular, e você calcula a derivada dessa raiz sem precisar de usar aquela raiz. Então, em casos como esse pode ser interessante, já em casos como esses outros dois, não é interessante, embora também seja possível. Mas por que então que a gente vê essa técnica, né, de calcular a derivada? Porque vai ter casos que vai ser obrigatório o uso dela. Não usar a regra da derivada da função inversa vai dar um trabalho extra, né, naquele cálculo. Então, por isso é importante saber essa técnica também. Com isso, a gente termina a terceira aula e falta aí mais uma aula com essas regras gerais de derivação.